Gostaria de trazer a vocês hoje uma reflexão a respeito de uma das partes do Evangelho que mais me tocam o coração. Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 8, quando o evangelista Lucas nos narra que Pedro, acompanhado de João, foi ao templo de Formosa orar, numa manhã do ano 34. E ali encontrou um paralítico que lhe pediu um dinheiro, pois não tendo, olhou o mendigo paralítico e disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Cristo, levanta e anda. E consigna Lucas que naquela manhã o paralítico levantou, abraçou-os, e os três felizes entraram em Formosa para orar. Isso me toca porque eu fico imaginando qual a fé fervorosa capaz de levantar um paralítico. Principalmente porque 2 anos antes, numa tarde no lago de Genezaré, quando Jesus caminhava pelas águas e Pedro lhe pede para ir pelas águas até ele, e a sua fé vacilante faz com que ele comece a afundar, Jesus o acolhe num abraço e diz amorosamente: Pedro, tu és um homem de pouca fé. O que fez a semente vacilante da fé de Pedro no lago de Genezaré fortificar-se a tal ponto, na manhã gloriosa de Formosa, levantar um paralítico? E eu me recordo de Kardec. Verdadeira fé somente é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E compreendo que a verdadeira fé só é aquela regada pela razão e pela lógica. E aí eu percebo que só houve a manhã gloriosa de Formosa, porque entre o lago de Genezaré houve a noite, a madrugada angustiante do jardim de Caifás. No momento em que Pedro negava pela 3ª vez, o galo cantou e Jesus, saindo do palácio de Caifás, trocou olhares com Pedro. E naquele instante glorioso, não obstante a angústia imensa do apóstolo, ele finalmente compreendeu quem era Jesus, quem era ele e principalmente o que Jesus esperava dele. E ele começou a partir dali regar com a razão e com a compreensão a semente vacilante da sua fé, transformando-a em fé vigorosa e frutuosa na manhã de Formosa. Então, meus irmãos, compreendemos tantos nós que a fé, na realidade, é um ato de crer ou não. E em realidade, a fé não tem nada a vinculado com a crença. Isso talvez seja a fé semente, a fé vacilante. Mas em realidade a fé, ela tem muito mais a ver com a entrega. Ou como diz um grande sábio, fé é colocar o pé e esperar que Deus coloque o chão. A fé é o ato de entregar-se. Isso é fé. Fé é entregar-se de tal forma, crendo de tal forma, que nós nos entregamos totalmente a Deus. E isso só é possível quando o coração é regado pela luminosa água da compreensão, da lógica e da razão. Porque a razão nos traz a força, a água luminosa, que fará da nossa fé
raízes fortes, que crescerá e frutificará. E nós trazemos essa fé verdadeira, ainda em germe em nós, e muitos não percebemos. Quando vamos adormecer, por exemplo, dormir e colocar o despertador para o próximo dia pela manhã, para que não percamos o horário, é um ato de fé. Porque nós nos entregamos ao sono sem saber se acordaremos no corpo no próximo dia. Um ato de fé é entrar em um avião para uma viagem e entregarmos a nossa vida a um perfeito desconhecido, que é o piloto, tendo a certeza de que ele fará o seu trabalho, ou seja, levantar o avião e colocá-lo no chão novamente para que possamos chegar ao nosso destino bem. Isto é fé. Então, em realidade, a fé verdadeira, inabalável, somente aquela banhada na razão. E aí me recordo de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. Deve-se ter fé em Deus, no próximo e em si mesmo. Fé em Deus. O que é ter fé em Deus? É compreender como Deus age em nossa vida. E isso a doutrina espírita nos esclarece. E aí percebemos que em tudo em nossa vida, uma parte cabe a nós, outra a Deus. Façamos a nossa parte, tenhamos a certeza que Deus fará dele. E se eventualmente a situação em que pretendemos não ocorre da forma que queremos, mesmo fazendo a nossa parte, é porque Deus não quis que fosse daquela forma. Por um simples motivo, não seria a melhor forma para nós naquele momento. Então isso é entrega. Entregar-se à vontade de Deus, como Maria o fez, na santa e abençoada oportunidade da Anunciação. Faça-se na serva, conforme a vontade do seu Senhor. Mas ter fé também na humanidade, no próximo. Não no próximo fazendo e abrindo o coração a qualquer pessoa, mas a fé no coração humano, na bondade humana, vivendo de tal forma, tendo a certeza de que a maioria da humanidade hoje já é compromissada com o bem e fazendo a nossa parte para que o amor e a felicidade reinem na terra. Tendo essa fé que nos persevera e nos leva adiante no trabalho do bem, jamais desistindo da felicidade e da plantação da semente do bem no mundo. E a fé em mim mesmo, ter fé em minha capacidade, ter fé na minha condição de espírito imortal, filho de Deus, herdeiro do universo, que eu posso tudo, disse Jesus, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e disser a essa montanha, mova-se daqui para ali, ela moverá e nada vos será impossível. Essa certeza que nasce da robustez da razão e da compreensão de quem é Deus, de quem somos nós e principalmente o que Jesus espera de nós. Da mesma forma de Pedro, para que juntos possamos compreender e assim desenvolver a nossa fé com raízes profundas e frutificá-la, fazendo verdadeiros prodígios. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec analisa a fé, na última mensagem, escrita por um espírito intitulado Espírito Protetor, ele narra, no último parágrafo, a fé divina e a fé humana. Já vos disse, se tiverdes a certeza, a fé do seu valor pessoal e colocar a sua vontade firme, direcionando-se nessa força, será capaz de coisas que hoje são consideradas verdadeiros prodígios.
se tivermos a força de vontade, de colocar a nossa força íntima direcionada no caminho reto, somos capazes de verdadeiros milagres. Como levantar um paralítico, como curar um cego, como transportar as montanhas das dificuldades e dos desafios humanos rumo ao Gólgota da nossa própria libertação moral, o maior dos milagres, a fé suficiente de reformar a nós mesmos, transformando o homem velho em homem novo, fazendo de nós um ser de luz. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.